Muito bem, aqui é Coperpua, crédito cooperativo para municipários, agora sede própria da Coperpua na Alberto Bins, 325, nono andar. O telefone está aí para você conferir, 3284-2600. Nardon Inazzi, auditores e consultores, trazendo resultados para seus clientes há mais de 60 anos. E a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais, comerciais, com fornecimento de instalação e equipamentos em geral. Faça o contato, né, para você com a IES e faça um contrato de manutenção global. 3276-3945. Alessandra Oliveira, como é que tá, garota? Tudo bem. Estou gostando muito dos teus comentários, muito elogiada aí pelas pessoas, nossos telespectadores, né, Vilmar? Olha, e eu sou um assíduo telespectador das dicas da Alessandra, viu? Pois então, né? Preste atenção, viu? Vamos aproveitar agora, né, Vilmar, que nós começamos a primavera, né? E, na verdade, a Mãe Terra, ela estabelece uma série de condições na relação que temos com ela, com o ser humano e a Terra. E nós estamos na primavera. Alessandra, o que a primavera influi na nossa vida? A primavera é um momento de desabrochar, né? De sair para fora, de fazer florescer. E a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente ficou vibrando em todo o inverno, em toda essa questão de pandemia nesse momento. Se a gente ficou vibrando no medo, no pavor e entrando, como se fosse entrando para dentro da gente e aquilo ficou pesado, talvez agora a gente tem que mudar, começar a mudar essa energia, mudar essa frequência para que a gente consiga abrir os horizontes e fazer florescer o melhor e não florescer o medo e as coisas ruins. É como assim, abrir os horizontes, enxergar as possibilidades que estão surgindo, as coisas estão mudando, elas vão começar a abrir, estão abrindo já está numa crescente de leve, estão desabrochando, exatamente. E existem algumas leis do universo que a gente fala que o que a gente vibra é o que a gente atrai. Não é o que a gente vibra dentro, a gente fala e a gente atrai aquilo. Então, assim, é muito importante que a gente veja e pense muito bem sobre o que a gente está pensando, o que a gente está vibrando, para que a gente atraia aquilo, que as oportunidades venham para a gente. Né? Perfeito. Eu vou perguntar para o meu companheiro aqui da bancada, já que estamos nessa situação da primavera, se tu estás sentindo que está desabrochando. Olha, eu acho que a primavera a gente desabrocha todos os anos. É um grande aniversário da gente, Alessandro. Tu falaste uma coisa fantástica, que começa com vibrações. E a primavera, ela traz cores de todas as matizes. E as cores, elas têm frequências diferentes, que são frequências de ondas oscilatórias, de vibrações, né? Sim. Então, nesse aspecto, e aí tu falas na questão de desabrochar, justamente por causa destas vibrações, cada um de nós começa a se identificar também com as suas cores, de acordo com o seu próprio, não é, pulsar. É mais ou menos nessa linha? Estou errado, Alessandra? Não, é bem nessa linha. E quanto mais a gente vai se tornando positivo, enxergando as coisas com um olhar mais para frente, que as coisas vão dar certo. Claro, sempre mantendo os pés na realidade. Eu acho que a gente não pode sair viajar demais e achar que tudo são flores. Não, a gente tem que estar com os pés na realidade, mas tem que ter um olhar de que as coisas vão dar certo. E enxergando as novas oportunidades. Porque aí é como se as coisas começassem a acontecer, as oportunidades começassem a surgir, e aí tu tem a capacidade de enxergar aquilo como uma oportunidade, como algo que realmente possa trazer frutos. A psicologia positiva nos ensina, né, que as pessoas mais otimistas, aquelas que têm expectativas de coisas boas, elas vivem mais e vivem melhor. Sim. Esse é o momento assim da gente pensar que, olha, a coisa não teve boa e tal, mas vai mudar. Quer dizer, na verdade, né, da Alessandra, nós vivemos de expectativas. Por exemplo, o empresário, quando ele vai fazer um investimento, né, Vilmar, ele tem a expectativa de que aquilo ali vai frutificar, vai ter retorno e tal. E a nossa vida é a mesma coisa, quer dizer, tu vive de expectativas. E quando tu tens as expectativas positivas, Abraham Maslow, que foi um grande psicólogo também, tratou sobre isso, né? O criador da psicologia positiva também, quer dizer, aí tu também abre teus horizontes. Exatamente. E esse é o momento. É como se assim, se tu consegue olhar a vida como algo positivo, mesmo aquilo que aparentemente num primeiro momento ele é negativo, ele se torna positivo. É como se
essa pandemia, para muitas pessoas, foi uma oportunidade de mudar o negócio, ou às vezes aquele negócio que já não estava legal, que já estava meio mal e a pessoa tinha, sei lá, um medo de se desapegar. Era o momento realmente de desapegar, de largar, de fechar e começar algo novo, que talvez seja muito melhor, muito mais prazeroso do que continuar mantendo aquele peso e aquele fardo que ele não sabia mais como lidar. Então, acho que a gente olhar de forma positiva, mesmo para as coisas que aparentemente, num primeiro momento, ela é negativa, né? E com isso tu também consegue, dentro desse trabalho que tu faz de orientação, Sim. de essas colocações que tu põe, que são muito bacanas, tu faz também as pessoas olharem para si e até mudarem o estilo de vida, de repente, Exatamente, né? exatamente. Quantas vezes a gente não vê, e eu sei também porque eu passei por esse processo de transformação como empresária, que eu carregava um peso e que, às vezes, por crenças, por família e por tudo que tu traz, eu não posso largar, eu não posso mudar. E daqui a um pouco vem alguma coisa que faz com que tu mude e traz uma leveza, uma vida nova, novas oportunidades. E às vezes até tu acaba ganhando até mais, fazendo outras coisas que te trazem prazer ou que te trazem novos horizontes, novos amigos, que aquilo que era ruim se torna bom. Mas é que aquela coisa, tudo que acontece de ruim é para melhorar também, é uma frase, né? E se a gente traz essa força e essa vibração, as coisas melhoram. Mesmo que num primeiro momento, num primeiro olhar, seja pesado, seja ruim, né? Desafios a gente tem, né? A Universidade de Harvard tem um livro que publicou sobre, tu deve conhecer, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ela tem uma disciplina hoje, que há mais de 30 anos, ela está consolidando, que é exatamente isso. Trata da felicidade. Imagina uma universidade como a de Harvard tratando desse tema, que é um tema importante hoje, que inclusive está desafiando a própria medicina, né? Muitas pessoas que têm essa fé, que têm esse lado positivo de viver, elas vivem mais e vivem melhor. Quer dizer, como é que a pessoa que está saindo dessa pandemia, com aquela carga toda exagerada de terrorismo que a mídia fez, olha aqui, fica em casa, parece que o bicho está ali para te pegar, tu sai fora de casa, vai te pegar, tu vai morrer. Quer dizer, como é que ela terá que pegar alguém e fazer uma terapia? O que tu sugere que a pessoa faça para ela desconverter toda essa situação que colocou ela num brete? Ela precisa olhar para dentro de si e descobrir quais são as suas qualidades e quais são os seus bloqueios, seus potenciais e seus bloqueios também. Claro. Para aqueles bloqueios, a gente consegue transformar ele em aspectos de realização também. Porque onde a gente tem as nossas, digamos assim, as nossas fragilidades, a gente tem a nossa força no mesmo lugar. Então, a gente consegue fazer isso a partir de que vai um autoconhecimento, a gente vai fazendo encontros, através das terapias florais também, que dão um impulso, ajudam dentro disso, e a pessoa vai se transformando e se dando conta disso. A gente precisa, mais do que nunca, abrir a mente e ver que daqui a um pouco aquilo que um dia tu acreditou que era importante, que era seguro e que era assim, pode ser diferente e pode ser melhor. Enxergar as oportunidades, porque às vezes a oportunidade está bem logo ali, né? Exatamente. Ao alcance da gente não enxerga a oportunidade. Ou às vezes enxerga e tem medo, porque acha que é um desafio que para a gente é demais, é intransponível. É verdade. E esse trabalho, então, ele faz com que a pessoa olhe para dentro de si, veja os seus potenciais e consiga, então, encarar essas realidades com os pés no chão, como tu falaste. Com os pés no chão, sempre, assim, sempre. Das estações do ano, é a primavera a melhor nesse sentido de desabrochar as potenciais? É quando tudo começa, né? É quando a gente começa a desabrochar. E no verão é o auge, quando a gente está super para fora, vivendo a plenitude disso, né? E o outono a gente começa a entrar para dentro da concha, e o inverno é realmente para a gente olhar para dentro e fazer o trabalho de autoanálise profundo. E tu achas importante, então, essas introspecções mesmo, com as sazonalidades? Sim, é importante? todas as fases elas são importantes. Sim. O inverno e o outono é bem interessante, porque aqui no Brasil, no caso, pegou entre o outono, bem a pandemia e ela explodiu ali pelo dia 20 de março, quando a gente teve o início do ano astrológico. E ela agora, parece que agora, quando a gente entra na primavera, em Libra, ele começa a dar uma aliviada e abrir. Quem dentro desse período fez a sua autoanálise, quem conseguiu mudar outras coisas, as pessoas não davam mais valor para a família, estavam muito para fora, começaram a olhar a família, começaram a ver que existem outras coisas também importantes. E aquele mesmo ritmo e aquela mesma velocidade de trabalho e de agir, ela parece que
não faz muito sentido, algumas coisas tu vai achar que até que tá bom. Eu tenho atendido várias pessoas que até que estão gostando, que acharam interessante, o mesmo trabalhar em casa. E outras não, mas é a questão de se adaptando e trazer essa nova realidade. Né, Alessandra, que haverá um legado da pandemia. E desse legado, fora essas questões, digamos assim, psicológicas, mentais, né, naturalmente nós teremos uma mudança de comportamento social. Sim. Como é que tu estabelece, o que poderá acontecer? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente vê aqui, a questão das mãos. As mãos, elas são fundamentais na manutenção da nossa saúde. E era uma coisa que a gente não dava a mínima bola. Por exemplo, assim, outro dia eu falando com a minha filha, eu disse, pai, tu vê uma coisa, a gente ia no supermercado, pegava uma coisa, a mão no carrinho aqui, ali e tal, e pegava e comia. Né? Tá saindo no supermercado e tal. Hoje tu já pensa diferente, que hoje tu tem consciência de que tu precisa ter determinados procedimentos para evitar isso, né? Exatamente. E a questão das mãos, a questão da tecnologia, a questão do trabalho remoto. Muitas empresas vão mudar, já estão mudando, não tem mais por que ter aquele espaço com todo mundo junto, dá para trabalhar. Todo, né? A questão de tu poder trabalhar remoto e fazer teu horário e fazer o teu atendimento. Eu tenho atendido muito, praticamente só online, e funciona, não muda. Não, aquela necessidade do contato físico, o próprio cérebro, eu estudo neurociência, e eles dizem que se tu olhar o vídeo ou estar com a pessoa ali na tua frente, o teu cérebro não identifica a diferença de tu ver ou de tu estar ali. Então, assim, por que não? Mais e mais essa questão da distância, né? E como é que tu vês essa retomada, Alessandra, dentro da tua capacitação toda que tens, dentro da experiência toda que tu já consegue ter na tua bagagem, embora muito jovem. Como é que tu vê essa retomada pós-pandemia, retomada econômica, social, familiar, escolar? A gente vai... A partir de dezembro tem uma grande mudança no padrão, que a gente entra com Júpiter e Saturno em Aquário, que começa uma libertação. As pessoas não vão conseguir mais ficar tão presas. Assim. Já estão, né? Já estão se libertando por conta, mesmo ainda não sendo do momento. Mas a tecnologia, ela vem para ficar. A questão, inclusive, do ensino, eu acredito que as crianças vão ter aulas presenciais, mas que acompanhamento eles vão continuar. A questão do envolvimento dos pais na educação dos filhos, que era tudo terceirizado, a escola que faz, não queriam ajudar, e aquela coisa. A gente viu que a gente precisa ajudar, que a gente precisa... Isso é muito positivo. Isso é positivo, trouxe a atenção. Legado bom, né? Um legado isso bom. Eu acho bem interessante. E as empresas, assim, tecnologia. Muita tecnologia, precisa, né? Vai disparar. E a tua atuação, o teu trabalho assim de terapêutico, na verdade, né, que tu fazes, nessa época ele cresceu mais? Cresceu. Sim, eu dei um boom, assim, foi bem interessante para mim, foi bom, digamos assim. Então, nem todos os males a gente tem que enxergar como uma oportunidade, foi uma oportunidade, onde eu realmente tive que me expor mais e as pessoas se encontraram. E o que eu acho muito interessante é que as minhas pacientes, o pessoal que está junto comigo dentro de todo esse processo, eles conseguiram ir evoluindo e eles estão meio que realmente florescendo e não tiveram fases de pânico, de crise, mas que foram super bem administradas e que agora, como se estivessem colhendo os frutos, assim, tivessem mais um equilíbrio, um senso, conseguindo ver o que realmente é importante para si, o que não é, fazendo escolhas e identificando aquilo que eles conseguiram usar de bom desse processo de pandemia e o que não. Uma curiosidade, Alessandra, desse público que tu atende, não é? O que tem mais predominância? Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos? Na verdade, eu tenho... O maior público são mulheres, mas esse último mês me chamou a atenção porque muitos homens vieram fazer, principalmente o mapa astral, assim. E tem alguns que acabam continuando com tratamento floral, mas a maioria são mulheres na faixa de, vamos lá, 29 a 50 anos, assim. Essa é a faixa. Então, a pandemia foi ruim e tal, mas ela tem sempre, né, todas as coisas, todos os fatos, os acontecimentos, eles têm o seu lado bom e o lado ruim. E eu acho que nós temos que aproveitar esse lado bom, né? Sim. Que nos traz, quer dizer, que esse novo florescer de uma nova forma de consciência, né, da nossa vida, né, nossa relação com a Terra, nossa vida, nossos propósitos aqui. Eu acho importante isso. Alessandra, muito obrigado. Eu acho que foi um ótimo papo, né? Excelente, fantástico. Eu fico maravilhado. E tenho a certeza que realmente você, telespectador, foi um privilegiado em ter
a oportunidade de ouvir isso que a Alessandra trouxe aqui para nós. Ela que está todos os programas aqui fazendo um comentáriozinho. E uma vez por mês temos a oportunidade de bater um papo assim mais prolongado, né? E em mais detalhes com ela, né? Com muito mais riquezas. Alessandra, até a semana que vem. Até a Obrigado. semana. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.